A TV Web A Caminho da Luz apresenta Palestras Espíritas. Nós vamos falar um pouquinho dessa pomada abençoada. Antes de falarmos da pomada, nós queríamos passar aqui um vídeo para que vocês pudessem ver um pouquinho dessa pomada, para que a gente pudesse entrar um pouquinho nesse clima e esse vídeo vai ser a prece de abertura para todos nós e eu gostaria que vocês então pudessem ver um pouquinho desse trabalho que é feito no Brasil e que é feito em Portugal. Vamos então acompanhar um pouquinho dessa atividade. Confecção da pomadinha Chico Xavier, sob coordenação do orador espírita Sérgio Vilar, uma parceria entre o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade de Itapira, Brasil, e a SEV, Associação Social Cultural Espiritualista de Viseu, Portugal. Cristo nos chama a trabalhar, irmãos. Chegada é a hora, vamos dar as mãos. A pomadinha não é quimera, quem sofre chora, o nosso amor espera. Depois de tanto materialismo, tantos cristãos sem cristianismo, a humanidade sofre ante a dor. Mas no horizonte a nova ponte, o espiritismo, as naus avançam, sulcando os mares, em novos ares, nova esperança, inautas outros, içando velas, as caravelas do amor a luz alcançam. Cristo nos chama a trabalhar, irmãos. Chegada é a hora, vamos dar as mãos. A pomadinha não é quimera, quem sofre chora, o nosso amor espera. Henrique ao leme vence o abismo, levando a Europa o cristianismo. Em doces brisas vai no oceano, chegando em bênçãos de amor ao solo lusitano. Nova esperança de união, unção de paz em nossas mãos. Sigamos juntos, o bem contagia. A pomadinha Chico Xavier é alegria. Cristo nos chama a trabalhar, irmãos. Chegada é a hora, vamos dar as mãos. A pomadinha não é quimera, quem sofre chora, o nosso amor espera. Depois, no final, nós vamos passar de novo esse vídeo, aí já conhecendo um pouco mais a pomada, para nós podermos então entender um pouquinho de toda essa atividade. Há uns 25 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de começar o trabalho no grupo da pomada do vovô Pedro. Era uma pomada que foi recebida por João Nunes Maia, que chamava-se na época de Tio Nunes. E essa pomada ela foi muito amparada pelo nosso querido Chico, que dava todo o suporte para essa pomada, até mesmo no campo da divulgação. E começou-se então a fazer a pomada. Foi interessante que João Nunes Maia foi visitar o Chico, mas não havia contado sobre a pomada do Chico. E o Chico então, com a sua mediunidade, perguntou a ele: tio Nunes, por que
que você não está fazendo aquela pomada no centro? Ai, Chico, eu estou fazendo na minha casa, numa panela de pressão. E o Chico então lhe diz, olha, tio Nunes, essa pomada é para ser feita no centro espírita, para aproveitar as energias dos bons espíritos. Como é que surgiu essa pomada? João Nunes Maia foi fazer uma palestra no leprosário de Betim, perto de Belo Horizonte, e ele estava então, no final, ele levou 104 livros. Interessante que tinha um público muito grande, estavam os familiares, e ele então procura e conversa com o Pipoca, que era o responsável do sanatório, e diz, olha, os livros não vão dar para todo mundo. E Pipoca então lhe pergunta, quantos livros tem? Ele diz 104 livros. Ele diz, não tem problema, nós vamos entregar um para cada família. E curiosamente estava o número certo de famílias que recebeu um livro cada um. No final, João Nunes sentiu uma entidade espiritual que, se aproximando perto dele, pediu então para que ele pudesse receber uma mensagem. E ele então pegou um pedaço de papel, tirando um pedaço de papel do lanche que ele havia levado para dar para aquelas pessoas que ali estavam, e ele tirou do saco que estavam os pães, e ele pega um lápis e começa a receber uma fórmula. E ao receber essa fórmula, ele pergunta como é que seria assinado. Então ele diz, pode pôr vovô Pedro, e foi colocado então pomada vovô Pedro. Assim começou todo esse trabalho da confecção da pomada. Depois veio a saber então que o espírito que trouxe a receita é Anthony Mesmer, o chamado o pai do magnetismo animal. E Anthony Mesmer tem uma história muito interessante, confirmada por Chico Xavier, que na época do Cristo, ele era um centurião romano. E ele era muito ligado ao Sinédrio, e ele gostava muito de crianças. Certa feita, uma senhora Maria estava com uma criança ao braço. E ele era muito devoto de criança, ele adorava a criança. Ele estava andando quando então viu que aquela criança que estava ao colo da mãe estava olhando para ele. E ele se aproximou e viu aquela criança, pegou na criança. E quando a criança então passa a mão no seu pescoço, ele lembra, e ele tinha uma doença, que era uma doença muito grave daquela época. Ele tinha aquela doença que as pessoas levavam para o Vale dos Imundos, não é? Ele tinha lepra. Mas como ele era um homem importante, ele andava com roupas compridas, sempre com aquelas mangas compridas, geralmente tampando todo o pescoço, e ele andava para a rua tampando praticamente as chagas que ele tinha quando a doença atacava. E nesse dia o corpo dele estava cheio de feridas, e uma delas estava exatamente no pescoço. Quando aquela criança leva a mão ao pescoço e coloca a mão, ele então fica intrigado com aquilo. E ele entrega a criança e ele vai para sua casa. E ele então, quando chega em casa, ele tira a sua túnica e ele então se depara com uma situação. As feridas estavam cicatrizando. E ele então ajoelhou e diz a Deus, se é que a vida prossegue, se é que existe o processo da reencarnação, eu vou estudar muito para achar um remédio que vai curar os leprosos. E ele então procura aquelas pessoas que estavam com ele, que eram as pessoas que o acompanhavam, que trabalhavam com ele, e ele então diz, gostaria que vocês fossem ver quem é essa mulher e quem é essa criança. E ali então descobriu que a mulher chamava Maria e a criança chamava Jesus. Então foi, segundo Chico Xavier, uma das primeiras curas que Jesus realizou ainda na condição de uma criança. Tivemos a oportunidade em 2002 de fazer um unguento, a pomada Chico Xavier em Itapira. Depois disso, nós tivemos uma dificuldade de relacionamento com os companheiros da pomada vovô Pedro e em seguida fomos convidados pelo Oswaldo Cordeiro, que era um amigo de Chico Xavier, também tínhamos muita amizade da casa do Chico,
E conversando com o Oswaldo, ele diz, olha, aconteceu a mesma coisa com a nossa casa. E hoje nós fazemos, então, os ungüentos. Então, nós entramos nos ungüentos, também ficamos por 13 anos fazendo pomada, dirigindo toda a parte do salão dos ungüentos, não é? Quando então tivemos ali uma complicação com o pessoal e realmente nós achamos por bem não fazer mais a pomada. E nós então ficamos ali um ano sem fazer pomada. No segundo ano, o nosso amigo espiritual, Dr. Marco Antônio, que na verdade é o Dr. Adroaldo Modesto Gil, um médico mineiro que nasceu em Uberaba, e é da região de Uberaba, e ele foi professor da Universidade de Belo Horizonte, e ele retornou para Uberaba exatamente para ficar no lugar, no Hospital Uberabense, do Dr. Inácio Ferreira. E o Dr. Adroaldo desencarna em 1993. Quando nós fomos em 1994 a Chico Xavier, Chico nos avisava, por um contato que nós tínhamos, algo muito interessante. Quando nós começamos a ir na primeira vez à casa de Chico Xavier nos fez uma relembrança muito interessante. Isso foi em 85, que nós tínhamos que nos preparar, porque nós iríamos fazer palestras. Aquilo realmente eu achei muito estranho. Era um jovem com muita perturbação, desde os 13 anos já me tratava em hospitais psiquiátricos, pela um estado emocional muito forte, um nervosismo muito forte, e naquela época não se explicava muito essa questão da mediunidade, não é? Foi quando então nós achamos aquilo muito interessante, e eu falava, Chico, mas eu não tenho condições de fazer palestra, não é? E o Chico falou, não, meu filho, é um compromisso seu. E é interessante que eu falei, Chico, mas eu penso em casar, eu penso em ter filhos, não é? E você está dizendo que eu tenho que estudar bastante. E o Chico, de uma maneira bastante enérgica, diz para nós assim, meu filho, tem que dormir menos e ler mais, né? Você vai precisar de muita leitura. Quando nós retornamos ao Chico, algum tempo depois, falando, olha Chico, começou a aparecer alguns convites para fazer palestra, o Chico então disse para nós, olha meu filho, nos orientou sobre algumas coisas importantes, por exemplo, falar do Evangelho, porque dizia ele, nós falamos de tudo numa casa espírita, menos de Jesus, e nós precisamos retomar Jesus para os nossos corações. E quando começamos a fazer palestra, era interessante que nós tínhamos assim muito a presença naquele momento do Dr. Bezerra, mas era uma coisa assim, eu falava, meu Deus, eu estou ficando louco, porque nós víamos aquela foto do Dr. Bezerra e ao sentir ele perto de nós, aquilo nos comovia, eu falava assim, não é possível. E ao retornar lá no Chico, nós questionamos o Chico, Chico, eu poderia fazer uma pergunta? Ele disse, pode meu filho, o que foi? E eu disse para ele, olha Chico, às vezes eu sinto esse homem perto de mim, e apontei para a fotografia. Para quem conhece a casa de Chico Xavier, se lembra que na sala onde ele atende tem uma foto do nosso Dr. Bezerra. E eu apontei para ele, e ele então olhou para a foto, olhou para mim, sorriu e disse, pois é, meu filho, Dr. Bezerra está presente e diz que vocês tiveram um contato na última existência, uma grande proximidade, e ele realmente estará junto contigo. Mas como não poderá acompanhar, com o depassar do tempo, terá alguém que vai acompanhar as atividades. As coisas foram acontecendo e nós fomos trabalhando, e eu tenho até hoje uma rosa, que ele então colheu uma rosa de um vaso que estava na sua mesa, beijou e diz assim, olha meu filho, Dr. Bezerra manda te entregar. E realmente aquilo para mim foi um dos grandes momentos de emoção que nós tivemos a oportunidade de viver a casa do nosso querido Chico Xavier. E depois disso começamos todo esse trabalho. Em 94, quando nós mudamos para Itapira, de Campinas, já na condição de gerente de banco, nós fomos lá até mesmo para falar para o Chico, não é? Que se desse uma oportunidade, que nós tínhamos mudado para Itapira. Mal conhecia a história de Itapira, quando o Chico então manda me chamar, eu estava numa fila, alguém me chamou, e ao se aproximar do Chico, ele disse, pois é, meu filho,
você está indo para uma cidade que eu sou cidadão itapirense. E ninguém havia contado nada para o Chico, a mediunidade do Chico era uma coisa estrondosa, não é? E aí então o Chico começou a contar, pediu para sentar ao seu lado e começou a contar todas as dificuldades que a gente ia ter em Itapira, e realmente tudo aquilo que o Chico previu nós tivemos de dificuldade na cidade de Itapira. E o Chico então disse para nós: pois é, meu filho, Dr. Bezerra também se faz presente e diz que ele está assumindo novas funções no mundo espiritual. E que nós já elegemos um amigo para ser o benfeitor da casa de vocês, que vai dirigir a pomada, que vai dirigir todas as obras assistenciais. Até aí o Chico não havia falado de pomada para nós, falava das obras assistenciais, não é? Que vai crescer muito. E nós ficávamos olhando para o Chico e dizia como o Chico é bom, está sempre entusiasmado com as nossas atividades, não é? Foi quando então o Dr. Adroaldo Modesto Gil se apresenta num primeiro momento como Dr. Marco Antônio, porque realmente ele não assinou o nome dele num primeiro momento, porque ele também morou em Itapira. Diga de passagem, o Dr. Adroaldo Modesto Gil casou com uma itapirense. Quando ele estava fazendo residência em São Paulo, ele também fez residência em psiquiatria ali em Itapira. Então ele ficou um tempo morando na cidade de Itapira. E aí começou-se em 94 toda uma atividade. E nós já participávamos da pomada do vovô Pedro, quando em 2002 surgiu a ideia de fazermos a primeira pomada em Itapira. Depois fizemos os ungüentos, como eu já comentei com os irmãos, ficamos um ano sem fazer, quando então o Dr. Marco Antônio nos questionou: meu filho, e a pomada? Eu digo: olha, a pomada, ao meu modo de ver, não vai ter mais. Já fizemos 2 experiências com 2 grupos frustrantes que trouxeram marcas profundas para a nossa casa e realmente ficar na mão das pessoas é muito difícil. Ele diz: meu filho, mas nós temos que fazer. Eu falei: é muito simples. Se nós tivermos então a receita, nós vamos fazer. E curiosamente, nós sempre trabalhamos em Itapira com o chá fitoterápico. Nós temos uma farmácia de fitoterapia, tratando aos domingos pela manhã. E ali então, conversando com o Marco Aurélio, da cidade de Sacramento, que foi um dos grandes discípulos daquele que foi um dos grandes trabalhadores nessa área, Langerton, e ele então disse: eu conheço quem tem a fórmula. Eu disse: não, ninguém tem a fórmula. Ele diz: não, tem uma pessoa aqui de perto que tem. Eu digo: não tem. Ele diz: tem. Bom, então você vê, se tiver e chegar nas nossas mãos. E curiosamente, nós estávamos um dia em casa, tocou o telefone, era esse amigo de Sacramento, ele disse: Sérgio, eu conversei com esse outro amigo e ele diz que ele está disposto e recebeu uma comunicação para passar a receita para vocês, que já tem experiência com pomada. Aí marcamos um dia, ele foi em Itapira, e eu disse: olha, meu amigo, eu vou ser muito sincero, eu não faço mais pomada com ninguém, não me leve a mal, já tivemos 2 marcas profundas que criaram uma mágoa muito grande na casa, porque envolveu trabalhadores, envolveu famílias, e foi coisa muito complicada, e nós não estamos muito afim mais de ter uma terceira experiência frustrante. E ele diz: não, Sérgio, eu tenho a receita e estou autorizado a passar a você. Eu disse: pois bem. E aí ele foi para casa, nós jantamos, ele ia fazer uma palestra no domingo de manhã, no Núcleo Chico Xavier, e nós então, sentados, ele pegou uma bolsa daquelas 007, abriu ela, tirou uma cardeneta muito antiga e ele perguntou: Sérgio, você conhece a letra do tio Nunes? Falei: conheço, eu já vi alguns manuscritos dele, porque ele tinha uma letra diferente, uma letra desenhada. Ele diz: pois bem. Aí ele abre a cardeneta e me mostra: essa aqui é a letra dele? Eu diz: é. E ali então na letra do tio Nunes estava a receita da pomada. E eu disse assim: você está disposto a passar para nós? Ele disse: sim. Então nós vamos aceitar fazer a pomada. E a partir dali começamos a ir para Uberaba, começamos a mexer com as ervas para preparar a pomada, e nós tivemos então há 3 anos atrás, aliás há 4 anos atrás, a primeira pomada que nós fizemos, que é a pomadinha Chico Xavier.
E foi interessante que logo em seguida, por um planejamento da espiritualidade, nós íamos exatamente na Copa do Mundo do Brasil, nós íamos em 2014 para Portugal. Eu já há muitos anos havia recebido um convite para falar. Tem uma amiga de Portugal, que é muito querida nossa e que vem sempre para o Brasil. E ela sempre convidando nós para irmos para Portugal. Depois ela ouviu uma palestra do André e ela então começou a se corresponder com o André, convidando para ir para Portugal. Eu digo, olha, nós estamos aqui nesse mês da Copa, é um mês parado, vamos para Portugal? Vamos. Então, ela marcou um ciclo de palestra para o André e marcou algumas palestras para mim, porque eu queria fazer menos palestra. O Vansan, esse nosso irmão que está cantando, estava vindo de Portugal e disse, Sérgio, você está indo para Portugal, não está? Eu falei, estou, preciso falar muito com você. E aí ele foi para minha casa e ele diz, olha, o irmão Costeira, que eles chamam de coronel, o coronel Costeira quer falar com você. Você está agendado para ir em Viseu? Eu digo, não, Viseu não. Ele diz, então ele queria que você marcasse uma palestra que ele quer conversar sobre a pomada. E veio então dizer para nós que a pomada havia sido prometido há mais de 20 anos, né, para Portugal e que realmente não foi feito em Portugal. Foi feita uma experiência numa casa, depois não deu certo e aí não foi mais feito. E nós então assumimos um compromisso juntamente com a espiritualidade que assinalou a nossa ida a Portugal, e nós então fomos para Portugal conversar. Nós preparamos a equipe de Portugal ao longo de 1 ano e meio, fazendo reuniões mensais. Todo primeiro sábado de cada mês, nós fazíamos uma reunião, na qual, pelo Skype, eu aqui no Brasil, e os nossos irmãos iam para Viseu, os irmãos de Portugal, e nós mandamos cartas convidando todas as casas espíritas de Portugal. Nós tivemos uma adesão de 13 casas espíritas na primeira pomada. Então, de 2014 a 2016, nós preparamos todo o grupo, uma reunião mensal, falando de ectoplasmia, falando de energia, falando de doação de energia, falando de comportamento, e nós começamos a fazer um programa bastante rígido para os nossos irmãos portugueses, como nós temos aqui para a nossa casa. Então toda aquela experiência que a gente pede, não é? Uma semana sem comer carne, então nenhum tipo de aperitivo, é um trabalho bastante acentuado, porque é um trabalho, como dizia Chico Xavier, o maior trabalho mediúnico que nós temos de materialização na face da Terra. Então começou-se essa preparação, foi realmente um êxito a nossa primeira pomada, fizemos 29 mil potes de pomada, mandamos toda a estrutura da pomada aqui do Brasil, as essências, os potinhos, os panelões que vocês viram, quase tudo nós mandamos daqui. Eles lá fizeram os aventais, eles compraram as máscaras, as toucas, né, para que eles pudessem trabalhar. Então, começamos a trabalhar. E a pomada começou a se espalhar em Portugal. Curioso que muitas casas espíritas que não usavam a pomada, o dirigente teve um problema, alguns dirigentes de saúde, e começaram curiosamente a usar a pomada. E de repente muitos deles encontraram um alento na pomada, uma ajuda. E isso fez com que nós então, continuando a convidar as casas para participar do evento, nós tivemos agora esse ano, no dia 3 de junho, nós tivemos uma pomada com a presença de 25 casas espíritas de Portugal, uma casa espírita de Londres e uma casa espírita dos Açores, da ilha de Ponta Delgado. Então, nós já começamos a perceber todo esse fruto. Nós vamos para Portugal 2 vezes por ano, 60 dias no primeiro semestre e 60 dias no segundo semestre, onde nós também estamos hoje viajando para uma boa parte da Europa, para que nós possamos ir divulgar a pomada. São casas que estão nos convidando para que a gente possa então ir falar da pomada.
Iremos agora, semana que vem, ficar mais 60 dias indo para a Irlanda, indo para a Inglaterra, indo também para os Açores, e o resto, ou a maior parte do tempo, nós vamos ficar em Portugal. Então a pomada é exatamente uma bênção que tem feito um auxílio para muitas pessoas. Então existe toda uma preparação para fazer essa pomada. Ela não existe um processo dogmatismo, porque o dogma é aquilo que as pessoas, diante do que nós trazemos dentro da cultura da Igreja Católica, aonde nós vamos entender que dogma é um artigo de fé indiscutível. Na verdade, não é um dogma criado. A grande verdade é que existe uma metodologia de trabalho pela qual nós explicamos dentro daquilo que nós estudamos do magnetismo, buscando, porque quando Allan Kardec fala da parte das energias elétricas, das energias vitais, quando ele entra nesse momento, nós vamos estudar com ele no Livro dos Médiuns, que ele é muito claro em dizer, não sou eu que vou explicar essa energia. A ciência é que vai explicar. Nós vamos logo em seguida ver um que também se tornou espírita, não é? O Alexander Aksakov, um russo, que começa então a estudar essa questão da energia, essa questão desse fluido, não é? Que nós precisaríamos conhecer um pouco mais, que hoje nós usamos muito, que é a ectoplasmia, mas ela é muito conhecida também por Charles Richer, o francês, que acabou terminando essa obra de Alexander Aksakov e que ele, então, que acabou sendo o pai dessa explicação de todas essas energias pelas quais todos nós somos capazes. É interessante nós notarmos que a ciência tem avançado muito. E hoje esses trabalhos que nós estamos nos propondo a fazer, primeiro que une os corações e faz com que nós possamos valorizar um pouco mais a ferramenta que é o nosso corpo físico, pela qual nós vamos preparar o nosso corpo físico para que verdadeiramente ele possa então ter a sua capacitação de fazer com que as energias possam ser doadas. Talvez pouco estudamos isso no movimento espírita, a potencialidade das nossas mãos. Vamos relembrar que quando Jesus, conversando com Pedro e os discípulos, depois daquele jovem que passava, que caía ora na água, ora no fogo, que Jesus então, conduído com aquele jovem e também conduído com o Pai, que falava, já levei em todos, já levei nas religiões, já levei nos médicos, e já levei até nos seus discípulos, e ninguém foi possível curar o meu filho. Jesus então coloca as mãos, diz que saiu um monte de endemoniados e que o jovem ficou liberto. Mas o que é mais interessante é que depois disso, Pedro, então, logicamente, a representatividade de nós na atualidade, indaga, Senhor, por que nós não podemos ajudar esse jovem? E Jesus, então, lhe diz, por causa da pouca fé. Quando tiveres fé do tamanho de um grão de mostardas, direi para uma montanha, saia daqui e vai para colar. Mas Jesus ainda completa com um momento muito importante. Ele diz, Pedro, quando podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E isso tudo nós vamos perceber que o movimento espírita nos traz essa oportunidade de compreender que a caridade não é apenas o auxílio para o mais necessitado. A caridade ela pode ser de várias maneiras. Ela pode ser por um abraço, por um sorriso. Então a pomada nós trabalhamos dentro de um trabalho mediúnico, onde os companheiros que participaram desta casa tiveram a oportunidade de receber uma carta com todas as orientações, como é que nós procedemos nesse trabalho. Exatamente para que a gente possa contribuir o máximo possível para que as atividades possam realmente transcorrer dentro daquilo que a espiritualidade espera de cada um de nós.
que é a doação de energia. Quando nós temos os médiuns videntes, todos eles relatam que as equipes espirituais saem buscando das pessoas as energias, tirando de várias partes do nosso corpo e vai colocando essas energias num vasilhame para que depois essas energias possam ser misturadas nesses panelões para que possamos ter então todo esse resultado magnífico que a pomada tem trazido para todos nós. Então nós percebemos que a pomada ela é milagrosa? Não. A pomada é uma bênção pela qual a pessoa tem que ter fé. Por isso da recomendação, quando for passar a pomada, sempre passar a pomada de cima para baixo, fazendo uma prece. Por que isso? Isso é de suma importância. Nós sabemos nos estudos, quando trabalhamos na área da mediunidade, nós sabemos que hoje a ciência ela tem realmente uma preocupação muito grande, porque há um número enorme de doentes que não consegue detectar a causa das doenças. Tem o diagnóstico, mas não tem muitas vezes, quando se faz os exames laboratoriais ou os exames através dos equipamentos, não bate a patologia com aquilo que a pessoa está reclamando no campo da doença. É o chamado doenças ocultas. E isso acontece muito porque nós, os espíritas, hoje estudamos profundamente a ideia do processo obsessivo. E nós sabemos que muitas vezes, quando não estamos bem e quando nós temos algum espírito obsessor nos acompanhando por algum motivo, esse irmão obsessor pode ser um irmão que desencarnou com algum tipo de doença, com alguma patologia, aonde ele se aproximar muito perto do médium ou do necessitado, a pessoa passa a sentir todos os seus problemas, porque a comunicação sempre é de perispírito para perispírito. Então, quando nós fazemos um trabalho com essa pomada que age no campo do magnetismo, nós sabemos que vamos afastar temporariamente os espíritos que ali estão, dando um alívio. E é por isso que muitas pessoas acabam se sentindo muito bem e às vezes acaba até dizendo que foi curado. Sabemos que não temos capacidade nenhuma da cura. Sabemos que o próprio Cristo, após realizar todo aquele trabalho de cura, ele mesmo fazia questão de dizer: vá, a tua fé te curou. Então hoje nós começamos a perceber que, principalmente nos Estados Unidos, alguns hospitais estão criando algumas áreas hospitalares para o tratamento do passe, para o tratamento das energias, porque descobriram que algumas pessoas podem ser curadas pela imposição das mãos. Eles são espíritas? Não. Conhecem o espiritismo? Não. Mas estão trabalhando com essa energia que cientificamente hoje já é comprovado. Há 2 anos atrás, um japonês recebe o Prêmio Nobel da Ciência exatamente por descobrir que se nós tivermos um grupo de oração em torno de uma mesa e nós tivermos a água sobre a mesa, e comprovado laboratorialmente falando, essa água tem modificações. E essas modificações trazem remédios muitas vezes. Descobriu ele que a água é um produto que pode ser modificado as suas moléculas. Consequentemente, mudando as suas moléculas, ela é capaz de trazer para todos nós, pela espiritualidade maior, os remédios que cada um de nós necessitamos. Às vezes a gente não dá muita importância para isso, mas se fizermos uma investigação numa casa espírita, nós vamos perceber que muitas pessoas dizem assim: que interessante, eu tomei uma água e essa água estava com um gosto diferente. E é natural, porque ela se modifica e ela tem essa potencialidade de modificação. Certa feita nós estávamos
atendendo uma criança no centro, aqui em Pouso Alegre até. Uma criança assim, com bastante problema, muito rebelde, e ela foi tomar um passe. Quando então ela foi tomar água, ela olhou para a mãe e disse assim: mamãe, essa água está com gosto de vinagre, está com gosto muito forte, porque ela tomou a água com tudo. E ao virar o copinho, foi quando ela não tinha como evitar. Tomou aquilo e diz: a água está com gosto muito forte. Logicamente, nós percebemos que aquilo que nós temos desde 18 de abril de 1857, com a publicação do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, nós temos todas essas informações. Esse trabalho da importância da potencialidade de servir ao próximo. Mas também precisamos compreender que cada um de nós precisamos ter alguns atributos para colaborar. Não é simplesmente a ideia de ter boa vontade. Diga de passagem, há um dito popular que é verdadeiro: boa vontade, o inferno está cheio. Nós precisamos começar a nos preparar melhor. E é essa condição que a pomada exige de nós. Esse ano aconteceu um fenômeno de efeito físico em Portugal muito interessante. Eu poderia ficar aqui muitas horas contando, nesses anos todo, de quase 25 anos de pomada pela qual participo, já vi coisas impressionantes na pomada. Já vi coisas que faz com que qualquer descrente passa a crer, porque são coisas de materialização. Eu vou contar duas situações para que os irmãos possam perceber o que é uma materialização. Nós estamos fazendo em Itapira a materialização, os potes, porque nos reunimos duas vezes. A primeira vez é para fazermos a asepsia dos potes, que nós vamos lavar os potes com álcool e nós vamos então começar a fazer com que as nossas mãos se envolvam naquele pote. É a preparação espiritual do pote, onde nós vamos magnetizando aqueles potes. É interessante que num determinado momento, era 9 horas da manhã, quando estava um sol bonito, e de repente dentro do salão, e o salão é grande, o salão que nós fazemos a pomada, começou a ficar como se fosse uma neblina, algo muito intenso. Aquilo começou a aumentar de tal maneira que a gente tinha dificuldade de ver o companheiro que estava ao nosso lado. E aquilo nos chamou muita atenção, porque alguém perguntou: Sérgio, será que a sua mãe não está fazendo aí alguma carne, não é? Ora, primeiro que não poderia comer carne, porque a pomada seria na semana seguinte e nós estava dentro do prazo que nós não comemos carne. E eu digo: que interessante. E as pessoas começaram a ficar muito comovidas. E eu então me dirigi ao cantor, ao Vansan, e disse: Vansan, canta as músicas conhecidas, Quanta Luz, essas músicas que todo mundo conhece, eu vou pedir para as pessoas cantar. E as pessoas começaram a cantar e aquilo houve uma comoção muito grande. E realmente aquilo ficou uma cortina de névoa ali dentro. E quando nós então íamos para a cozinha para ver se tinha alguma coisa acontecendo, o nosso amigo espiritual se aproximou e disse assim: não, meu filho, pode retornar para o salão que no final nós vamos explicar o que aconteceu. E nós então retornamos, terminou a música, eu digo, o nosso amigo espiritual vai no final relatar o que aconteceu. Vamos continuar cantando, vamos continuar trabalhando com amor, vamos continuar trabalhando dentro do Evangelho. E continuou, porque aqui a nossa irmã que participou da pomada, ela se lembra que é um trabalho de 3 a 4 horas onde não há conversa. Parece até ser uma coisa assim estranha, mas é verdade. As pessoas ficam o tempo todo cantando, muito emocionados, não é? Porque realmente envolve muito as pessoas, por ser um trabalho de materialização. E quando chegou no final, ele nos explicou o que aconteceu. A casa que eu dirijo, que é o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que é a Casa Mãe, o Núcleo Chico Xavier é um departamento.
A nossa casa foi fundada em 14 de março de 1901. Essa casa tem 117 anos. Está entre as casas mais antigas do Brasil e do mundo. Está entre as 10 casas mais antigas. E quando nós fomos buscar as atas, que nós encontramos todas as atas, nós fomos descobrir que a primeira reunião do dia 14 de março para o dia 15 de março, porque a reunião varou à meia-noite e houve 2 sessões, nós vamos perceber que o espírito comunicante era o espírito de São Luís Gonzaga, que 16 anos depois veio se apresentar a Chico Xavier para direcionar as suas atividades no campo assistencial. Então nós, no final do trabalho, o Dr. Marco Antônio se aproxima e diz para nós, olha, então você explica aos nossos irmãos que nesse momento o nosso querido Chico Xavier passou por aqui juntamente com a presença do espírito de São Luís Gonzaga, que é um espírito que já não vive mais no nosso planeta. É um espírito que já vive em outro planeta, mas ainda se encontra muito ligado ao planeta Terra. E houve a necessidade de ter uma preparação espiritual para que ele pudesse, aqui está, alguns segundos. E ali tivemos todo aquele trabalho e realmente foi uma coisa muito emocionante que nós presenciamos. E esse ano em Portugal aconteceu um fato também muito interessante. Nós estávamos em mais ou menos umas 120, 125 pessoas trabalhando e, logicamente, uma quantidade muito grande pelo número de panelões. Então havia uma preocupação porque nós não podemos deixar a vibração do ambiente cair. E nós temos que o tempo todo manter a música e manter o trabalho. Então a gente vai montando. A estratégia do trabalho, ela vai se modificando de acordo com o número de pessoas que tem. E nós estávamos em determinado momento, porque quando nós desligamos o panelão, nós desligamos o panelão sem entrar naquele problema, naquele processo de efervescência, exatamente para não queimar as ervas. Não é? Diga de passagem, é bom a gente relembrar que nós tomamos o chá de maneira equivocada, né, Paulo? Porque nós temos o hábito de tomar o chá com água quente. E o chá não pode ser tomado com água quente porque você derruba todas as essências das ervas. O ideal do chá é tomar sempre com água morna, não é? Como os nossos irmãos chineses tomam de maneira bastante coerente. E nós, então, desligamos o fogo. Todos sabem que Portugal tem uma modificação de temperatura muito grande. Nós tivemos aquele dia, do dia 3 de junho, dia 2 e 3 de junho, um calor bastante acentuado de dia, e à noite arrefece de uma maneira muito forte, esfria de uma maneira muito forte. E nós, no domingo, então, tínhamos que ligar o panelão, porque nós fazemos a pomada no sábado, mas é no domingo que nós, então, vamos colocar toda essa pomada nos potinhos. E foi interessante que nós fizemos uma pequena... colocamos o fogo pela manhã, no domingo, para que pudesse dar uma aquecida, só que o panelão estava muito cheio e as pessoas trabalharam bem devagar, porque para não perder a pomada, porque a pomada hoje é um processo muito caro e ela tem que ser feita com muito amor, com muito carinho, tem que ser feito com muita calma, com muita dedicação, não é? E quando ia faltando mais ou menos um tanto no panelão, um companheiro da nossa casa de Itapira, porque nós levamos esse ano 10 pessoas que participaram da pomada aqui do Brasil. Um deles disse para mim, Sérgio, estou preocupado, a pomada está começando a ficar dura, vai botar o fogo de novo? E o amigo espiritual já havia dito que não poderia mais pôr fogo, porque nós poderíamos comprometer aquela pomada. E aí, quando nós íamos dirigindo para a pomada, ao longe, nós tivemos, e o nosso amigo espiritual abriu uma visão para que a gente pudesse ter, e ao olhar de longe, tinha vários companheiros trabalhando no panelão, e eles todos altamente preocupados, porque a pomada estava
engrossando, e nós vimos 5 espíritos, na qual os espíritos estavam em forma de uma estrela, ao longo em volta do panelão, com as mãos, pela qual cada mão parecia um maçarico, aonde aquilo saía uma energia muito forte, como se fosse um fogo, e todos eles altamente concentrados. E quando eu fui, o nosso amigo espírito, o nosso companheiro da casa, olhou para mim assustado. Eu cheguei no panelão e disse para eles assim: vamos confiar, está acontecendo alguma coisa diferente, vamos continuar orando. Virei as costas e saí. Daqui a pouco passou-se uns 5 minutos, eles começaram a perceber que começou um calor muito intenso vindo do panelão. O panelão começou a ficar muito quente, a ponto de um olhar para o outro e dizer assim: você colocou fogo? Ele diz: não. Você colocou? Não, está desligado, o fogareiro não está nem aqui. E eles colocaram a mão, aquilo estava pegando. Começando a mexer a pomada, aquilo começou a tornar líquida. E eles ficaram ali todos impressionados. Os funereiros, que já estavam com dificuldade de colocar, porque estavam engrossando muito rapidamente, eles começaram a perceber que aquilo voltou a ficar líquido. E nós pedimos a todos para que ninguém comentasse nada, para que a gente continuasse trabalhando e no final iria se explicar um fenômeno de materialização. Então aquilo foi algo muito interessante que ocorreu na pomada, aquilo percorreu Portugal, as pessoas ficaram sabendo desse fenômeno, foi um fenômeno que todos puderam presenciar, não é? Principalmente a grande maioria que estava ligado diretamente, fechando os potes, começaram a perceber que o potinho estava quente. E como é que ele estava quente? Será que alguém acendeu o fogo? Né? Então foi algo que todos perceberam, houve também uma comoção muito grande e aquilo realmente fez com que as pessoas pudessem perceber que o que Chico Xavier havia dito realmente estava acontecendo. É o maior fenômeno de materialização que nós temos hoje na Terra. É o maior trabalho. Por isso, um trabalho que nós temos muitas exigências. Esse ano cortamos 3 casas espíritas, exatamente por falta de preparação. E a ideia é nós mantermos agora, a partir do ano de 2019, um rigor muito maior por parte das casas, para que a gente possa ter uma certeza que os companheiros que estão indo na pomada estão devidamente cumprindo os rigores que a pomada exige. É um trabalho, talvez um dos trabalhos que mais exija todo essa nossa preparação. Talvez aquilo que vocês fazem aqui, e o Paulo pode muito bem falar, a questão das marcas, não é? Logicamente que exige, não é só vir com boa disposição, é virmos preparados. Porque nós vamos doar energia e você só pode doar algo que você tem. Eu sempre dou o exemplo do aidético. Nós tínhamos um companheiro aidético que tinha um coração desse tamanho. E eu sempre dizia ao nosso companheiro: você pode doar sangue? Ele dizia: Sérgio, eu tenho uma vontade de doar sangue, mas eu não posso, porque ele tem o sangue contaminado. Quem tem energias contaminadas não pode trabalhar num trabalho dessa condição. É só para os irmãos ter uma noção da importância dessas atividades e o porquê que as pessoas têm falado dos resultados magníficos que essa pomada tem feito. Para os irmãos terem uma noção, nós cuidamos da parte material. Todo o salão é esterilizado com álcool. Todo o salão, até o teto, as lâmpadas, os ventiladores, todos esterilizados com álcool. Nós trabalhamos obrigatoriamente com touca, com máscara e com avental. Nós o tempo todo saímos do salão para tomar um café, para ir no banheiro, para fazer qualquer coisa. Quando nós voltamos, tem as mesas com os álcools, obrigatoriamente somos obrigados a asepsiar as mãos o tempo todo. Então existe toda uma cronologia de trabalho exatamente para que a gente possa fazer a nossa parte de preparação do corpo e da alma, para que ao mesmo tempo nós possamos ficar com a equipe espiritual preparada
para nos auxiliar. Como diz Allan Kardec nas orientações dos espíritos superiores em O Livro dos Médiuns, os espíritos dizem: não contem só com nós. Nós podemos ajudar, mas se vocês não fizerem a parte de vocês, com certeza vai ficar muito difícil nós colaborarmos. Então esse é um pouco do trabalho da pomada, esse é um pouco desse trabalho que nós realizamos. Hoje nós temos ido para as casas espíritas, temos falado da pomada quando somos perguntados, ando sempre com pomada no carro. Quando nós estamos em Portugal, levo sempre as pomadas, as pessoas sempre pedem, a gente sempre orienta como usa. E eu confesso aos irmãos que essas últimas idas minhas para Portugal, pelo menos as 2 últimas idas, no final do ano passado e nesse ano, eu tenho muita dificuldade para ir nas casas espíritas em Portugal. Eu confesso que eu tenho me emocionado muito, porque nós temos visto casas lotarem, e quando nós fazemos a palestra e nós vamos autografar os livros, porque eu levo os livros, que é exatamente para ajudar em todo esse trabalho que nós fazemos do centro. Não é? A gente é convidado para uma palestra, o nosso amigo espiritual fala, então leva livros. Se sair alguns, ajuda a comprar os equipamentos da pomada, ajuda na elaboração da casa. Não é? Então chega no final da palestra, as pessoas vêm emocionadas, contarem o que aconteceu, contarem os resultados da pomada. Às vezes vêm até com os exames médicos, antes e depois de usar a pomada. E nós ficamos assim emocionados por entrarmos no quadro de emoção dos nossos irmãos. Então a gente nos abraça, a gente chora junto, a gente sente aquele momento de alegria, não é? Onde todos nós podemos participar desse trabalho. Então tudo isso para nós é muito emocionante. Falar da pomada sempre é alguma coisa muito gratificante, porque a pomada realmente tem sido para as nossas atividades uma atividade que tem trazido muita alegria quando a gente passa a ver os seus resultados. Então, meus irmãos, é assim que nós temos feito a pomada no Brasil, é assim que nós temos feito a pomada em Portugal, é assim que todos nós temos elaborado todas as nossas atividades, é assim que nós temos, com muito esforço, trabalhado, porque não é fácil. Às vezes algum companheiro pode assim pensar, mas ir para a Europa é muito bom, passear. Eu acho que não é bem passear, porque eu vou ficar 56 dias e quem acompanha minha agenda aqui, todos podem acompanhar pelo meu Face, vai perceber que eu vou ter 64 palestras. Não é nada brincadeira. Não é brincadeira você dormir cada noite numa casa. Não é brincadeira cada dia você estar comendo num lugar diferente. Não é brincadeira você usar a voz numa temperatura, muitas vezes, que sai dos 28, 26 graus de dia e à noite cair para 14 graus, até para 9 graus. É realmente muita dedicação. Não dá, às vezes, nem para passear, como muitos imaginam. É muito trabalho, mas é uma coisa muito gratificante. É exatamente essa proposta que, junto da espiritualidade, que também cobra toda essa atividade, para que nós possamos, então, realizar o trabalho com Cristo, né? Fazemos com muito amor, fazemos com muito carinho, fazemos com muita dedicação, e talvez seja aí a receita que nós conseguimos angariar muitas casas espíritas, pelas quais elas têm, então, recebido essa contribuição de participar conosco da pomada e, ao mesmo tempo, de distribuir a pomada. Antes de eu passar a palavra para o Paulo fazer o encerramento, gente, nós trouxemos os livros que pertencem à Angra. A Angra é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor, Caridade. Então, aí nós temos 3 livros do meu filho, do André Luiz, tem feito um trabalho muito bonito. Depois tem um livro de um português, que é um livro maravilhoso, de Fernando Pessoa, porque tem muitas pessoas que estudaram na literatura, porque Fernando Pessoa foi considerado o maior poeta, o maior escritor do século XX.
E realmente esse livro derruba um pouco a tese de todo esse trabalho dele, porque aqueles 4 heteronômio que eles falam, na verdade, não foi ele que criou. Ele era médium. E aqui vocês vão ver que ele frequentou um centro espírita em Lisboa. E ele foi um suicida, não consciente, mas inconsciente, porque arcou na bebida e aquele negócio todo, porque ele não teve coragem de assumir que ele era médium na época. E depois, encontrando as cartas para uma tia, ele então diz que ele realmente não teve a coragem de assumir a mediunidade, apesar de ter frequentado o centro espírita, né? Depois tem um outro livro, que é um livro sobre Chico Xavier, de um amigo de Chico, Dr. Jarbas Leone Varanda, que é um advogado de Uberaba, que escreveu as dificuldades que o Chico passou. É um livro cheio de fotos, né? E depois tem um CD, uma caixinha com um CD e um DVD de palestras minhas, não é? Então tudo isso está sendo vendido com 50% de desconto, para que as pessoas possam ter esse material nosso, que é muito bacana, vale a pena, e tudo isso está sendo feito com desconto para incentivar as casas que a gente vai, também as pessoas da leitura, tá bom? Obrigado a todos, e relembrando que todo esse material, toda a renda é revertida para o centro. A gente faz questão, porque hoje, Paulo, precisa ser falado, porque infelizmente nós estamos vendo algumas coisas no movimento espírita que está muito estranho. Então a gente tem que ver, e as pessoas, né, que quiserem conhecer a nossa construção, estamos agora ampliando o núcleo Chico Xavier, 1.700 metros quadrados. Aqui tanto o Juarez quanto a Dani tiveram a oportunidade de ir na pomada e já viram um pouco da construção, e agora se forem vão ficar assustados, porque já está realmente muito mais avançado, né? Então todo esse trabalho nosso é para a destinação de um espaço maior. Aí sim, para conservar o herbário, como alguém aqui nos perguntou, algumas plantas que dá para ser domesticada, a gente vai domesticar, mas para isso eu preciso de espaço e para isso eu preciso de laboratório, que é o que nós estamos formando agora. Tá bom? Obrigado a todos, muita paz e um beijo no coração de todos. A TV Web A Caminho da Luz apresentou Palestras Espíritas.